Oi, gente! Mais um vídeo da série Brasileiros Estrangeiros como eu. Como eu sempre faço, eu quero saudar a minha ancestralidade. Eu estou aqui graças a muitas pessoas que vieram antes de mim. E já começando, para não me esquecer, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Esse é um canal independente que eu faço sozinha. Por favor, me ajude. Eu agradeço desde já. Hoje eu tenho na minha companhia a artista visual, multiartista Fiamma Viola. Ela é paulista e mora na Itália há 4 anos. A gente se conheceu virtualmente, até agora só virtualmente, através da Bienal Brasil Black Brasil, que nós participamos em 2019. Né? Não foi, Fiamma? Sim, sim, foi Aí nos conhecemos virtualmente Black Brasil Arte. Através da Patrícia Brito, que é a curadora, né? Sim. Fiamma, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Eu gostaria que você, por favor, começasse a contar sobre o seu trabalho com arte, né? Que você é uma artista multiartista. Você transita em com várias linguagens da arte, desde vídeos a pinturas a performance. Conta um pouco para nós do seu trabalho como artista. Olá, obrigada por me receber aqui, Terezinha. E é um prazer estar aqui com você e fazendo parte dessa comunidade aqui. Eu estou aqui morando em Bolonha, na Itália, faz 4 anos que eu estou aqui já. Na verdade, eu vim para cá com planos de me dedicar plenamente à arte. Eu não tinha essa oportunidade lá no Brasil, quando eu morava lá, eu tinha outra carreira e não tinha tempo para me dedicar, na verdade. Eu trabalhei muito tempo numa empresa que eu tenho que voltar bastante para contar um pouco sobre a minha formação artística, que ela é meio tortuosa, assim, eu tenho caminhos tortuosos. Mas é uma história interessante, assim, de eu digo sempre que assim é a busca da própria essência, da própria voz, daquela coisa que chama a gente para quem é artista sabe do que eu estou falando. A gente não sossega enquanto a gente não dá voz para aquilo que quer sair, né? Exato. Concordo plenamente. E então, assim, eu comecei muito na minha adolescência, praticando, desenhando, pintando, e aí, assim, minha adolescência teve uma interrupção muito brusca, né? Teve um episódio de abusos em vários sentidos. Eu engravidei na adolescência, depois casei muito cedo, e teve toda uma pressão religiosa, da família. Fui levada a viver uma vida que não era a minha, na verdade o que aconteceu. Fui levada pelos caminhos que eu não escolhi, né, para mim. E aí eu deixei de lado a arte, né? Deixei de lado a arte com 18, 20 anos e fui prestar um concurso público para conseguir um emprego estável, aquela coisa, né? Aquele sonho da estabilidade financeira. E aí entrei eu trabalhei no Banco do Brasil, 17 anos. E aí me formei lá dentro, fiz um curso, fiz a universidade, fiz economia, enfim. Assim, Economia! Fiz mestrado em negócios financeiros, fiz tudo, né? Fiz a carreira, né? Dentro da instituição. Inclusive, fui morar em Brasília, né? Sede do banco. Eu tive uma carreira de relativo sucesso dentro do banco, rápida, assim, né? Mas quanto mais aquilo ia quanto mais eu ascendia na carreira, mais aquela coisa por dentro me chamava. O que você tá fazendo aí? Por que você não volta, né, para si mesma, né? Eu me desliguei, assim, eu faço
eu tenho essa imagem na cabeça, assim. Eu me desliguei completamente da minha essência, né? Buscando Sim. outras coisas, Aham. buscando outras coisas, outros caminhos, enfim, era o que eu estava vivendo naquele momento. E me desliguei da arte, né? E até o momento que eu falei, não, não dá mais. Eu estava em vias de enlouquecer, né? Nessa vida que não era minha. Sim. E aí foi assim, foi aquela coisa de jogar tudo para cima, sabe? De tomar uma decisão e falar, agora eu preciso retomar aquilo que ficou parado lá atrás. Isso foi em 2005, desculpa, 2015, fazem cinco não, faz 6 anos. 6 anos. 6 anos que eu deixei a carreira, que eu deixei o banco, mas eu comecei um pouco antes, né, a retomar, a estudar, praticar desenho, pintura. Eu fui buscar um artista plástico lá em Brasília, que fiz aula com ele uns 5 anos, para retomar as práticas, né, desenho de observação, aquela coisa mais técnica, né, as técnicas todas que eu tinha perdido. Com o tempo de, né, ficar afastada. Sim. Fui retomando isso, e em 2015 eu falei, não, chega, agora é minha vez de me jogar nisso. Aí eu me preparei, né, assim, de várias formas para isso e saí do banco. Então, assim, foi nesse momento que aquele frio na barriga, assim, você fala, o que eu tô fazendo, né? Mas, assim, aquele norte te guia, né? Assim, eu sei que eu tô fazendo o que eu deveria, né? Assim, que eu devo fazer isso. E aí, assim, foi sempre uma... Eu não tinha, naquele momento, tempo e nem vontade de procurar uma nova formação acadêmica, né? Fazer artes plásticas. Eu tinha uma urgência tão grande de viver a arte que estava, né, me chamando. E eu falei, não é por aí. Não vou fazer mais uma faculdade. E aí eu fui buscar práticas de todo tipo. Então, assim, eu fui para estudar em ateliê de outros artistas, fiz 1000 oficinas, vivências, fui buscar uma coisa mais espiritual, talvez, né? De me reconectar com o feminino, com as práticas de mais holísticas, né? Desse universo todo da espiritualidade. E isso foi me chamando, me reconectando, e uma coisa puxa a outra, e ainda lá no Brasil. E aí, no final de 2016, eu venho para cá, para Bolônia. Venho com a minha família, né? Tenho uma filha e tenho um companheiro, que a gente veio em família para cá. E aí, assim, aqui foi isso, assim, foi viver da arte. Essa aventura doida de mudar de país, mudar a cultura. Eu não falava uma palavra de italiano, cheguei aqui, assim, perdidaça, né? E aí, com essa missão, assim, de reencontrar esse caminho da arte, de me definir enquanto artista, de procurar as práticas, de explorar, de aprimorar as práticas mesmo, né? As técnicas, estudar, buscar cursos e o que eu conseguisse aqui para me encaminhar, né? Isso em 2016. De 2016 para cá, muita coisa aconteceu. Legal. Uma aventura que eu nunca imaginei ter na vida, assim, sabe? Foi realmente incrível. Essa oportunidade de estar vivendo isso numa outra cultura, num outro país. Pois né? Então, assim, é uma virada de chave total na vida, assim, sabe? Gigantesca, né? Reset total na vida. E foi incrível, foi maravilhoso, né? Desde então, que legal. eu tenho me dedicado àquilo que me chama. Ultimamente, eu tenho vivido muito uma questão que aí é um pouco mais pessoal, né? De vivência pessoal, com o feminino. Recentemente, eu passei por um processo de reconexão com o meu corpo. Vou falar rapidinho aqui, porque assim, é um tema que eu também não consigo fugir desse tema, porque está muito conectado com a minha prática artística. Eu tenho
tenho estado dentro de um ativismo que existe hoje no Brasil Sim. muito mais que aqui na Itália, que são as mulheres que estão que têm silicone no peito e estão retirando esse silicone. Então, assim, tem todo existe um movimento mesmo, tem muita gente entrando nessa nova consciência, sabe? E aí tem grupos, pessoas que estão se ajudando, tem pessoas, médicos que já estão, assim, entrando nessa nova consciência, então... Que bacana, eu não sabia que existem grupos. Sim, existe um grupo, por exemplo, um grupo que eu participo e que me ajudou muito no meu processo, um grupo no Facebook, de apoio ao explante de silicone. Explante é a retirada, né? A gente implanta e explanta. Então, o explante é a retirada do silicone. Então, esse grupo de apoio à retirada do silicone tem 100 mil pessoas. É uma loucura, assim. Que maravilha! Tem muita gente interessada nesse assunto, preocupada, porque o Brasil é o segundo país no mundo com mais cirurgias de implante de silicone. Só perde dos Estados Unidos. E eles estão ali, assim, ó. Estados Unidos, às vezes Brasil até ultrapassa os Estados Unidos, eles estão muito assim, ó. Brasil, isso que eu ia dizer. Na quantidade de cirurgias de implante de silicone. Então, assim, em média, são acho que 250 mil cirurgias por ano. Nossa, é muita coisa. É absurdo. É uma coisa absurda. Quantos milhões de mulheres que não têm silicone no Brasil? Se você olhar para os últimos 10 anos. Né? Então, assim, é muita gente. E aí aos poucos estão aparecendo evidências, né? De pesquisas que dizem que o silicone ele não é tão inocente assim, sabe? Tem vários problemas de saúde que são associados ao silicone, inclusive doenças autoimunes, coisas bem sérias, sabe? Que não são associadas diretamente ao silicone, porque não é no seio, porque não é uma coisa que é fácil associar, mas... Porque não é local, né? Não é localizado. E quanto mais esses estudos vão aparecendo, mais as pessoas ficam assustadas, né? Porque tem muita gente doente mesmo, com doenças sérias, por causa do silicone, e as pessoas não sabem disso, né? Porque são, por exemplo, doenças autoimunes, ou uma fibromialgia, ou uma... Eu tenho uma doença autoimune, uma doença na tireoide, a tireoidite Hashimoto. Então, assim, o silicone está associado a doenças autoimunes, então é muito sério isso. E as pessoas acho muito importante você falar. As pessoas não sabem disso. E aí o problema que a gente tem em divulgar essas informações e passar isso para frente é porque existe uma indústria muito rica por trás de tudo isso. E que não vai, assim, que vai tentar se proteger ao máximo, né? E dizer que não é isso, não é bem assim. Não é bem assim, Exato. Então, assim, eu passei por esse processo, eu fiz a minha cirurgia de explante de silicone, tem 1 ano e meio, foi em julho de 2019 que eu fiz. E eu não estava bem. Você filmou, né? Você fez um filme que eu assisti. Sim, exato. Então, eu resgatei esse assunto exatamente por conta disso, porque esse é o assunto que mais me moveu dentro da arte no último ano, últimos 2 anos, mais ou menos. Porque eu resolvi registrar todo esse processo. Sim. Porque como isso não é um assunto falado e as pessoas não sabem, eu quis registrar todo esse processo para passar essa informação adiante, para registrar para as pessoas entenderem, para essa mensagem, para essa informação chegar a mais pessoas, né? Outras mulheres. Como chegou para mim, chegou pela rede também, chegou meio assim, por acaso, né? Uma amiga lá do Brasil que tinha passado pelo esse processo, e aí ela postou alguma coisa lá no Instagram, e eu falei, nossa, eu não estava bem, né? Tava tentando entender o que estava acontecendo comigo naquele momento, que eu não estava bem. Sim. Tava com sintomas de depressão, tava com a saúde ladeira abaixo, assim, sabe? E eu não entendia por quê, né? Porque eu tenho um estilo de vida, assim, procuro me alimentar bem, eu sou professora de yoga, enfim. Eu busco ter uma saúde, eu cuido, né, dessa questão da saúde. Então, eu não entendia por que eu não estava bem, eu queria entender.
E aí veio essa informação, foi um choque, né? Eu falei, caramba, é isso, né? Preciso retirar essa bomba, né, de dentro de mim. Então, assim, a minha vontade era registrar todo esse processo para que eu pudesse falar disso para outras pessoas, né? Para outras mulheres. Então, eu fiz muita coisa, sabe? Quando fiz a cirurgia no Brasil, e lá eu encontrei com um grupo de mulheres que eu consegui reunir a partir desse grupo no Facebook. Então, fui para São Paulo e a gente criou um grupo forte mesmo de mulheres que estavam vivendo a mesma situação e que a partir disso a gente poderia registrar o nosso processo, trazer as vivências, né? Trocar isso. E a partir disso eu fui gerando registros. Então, eu fiz um pequeno documentário de toda a história, né, com todo o meu depoimento, com o registro, inclusive, da minha cirurgia. E no meio desse processo, eu fiz muita foto, eu participei de entrevista, podcast, eu fiz de tudo. E aí eu fiz também outros registros assim mais artísticos. Eu fiz uma série de pinturas. Então, assim, eu tentei usar essa vivência, que é uma vivência a partir do próprio corpo, do meu corpo, uma vivência de transformação, uma vivência dolorosa de transformação e que envolve muitas coisas também, né? Autoestima, envolve uma coisa com o feminino que é muito sensível, eu acho, né? Assim, a coisa da estética, do corpo, do padrão de beleza e de você abrir mão, né? De padrão de beleza e questionar tudo isso, questionar por que a gente tem essa necessidade, né? De atender esses padrões. Então, assim, eu também busquei na literatura referências, né? Tem um livro que traz esse assunto e que é muito, muito importante, assim, eu diria que para toda mulher que pudesse ler esse livro seria incrível, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, uma escritora americana que se aprofundou muito nesse tema, não de cirurgia plástica, do padrão estético, né? Então ela fala desde as dietas até tudo que envolve, né, cosmético, essa indústria toda que está lucrando, né, em cima da nossa insegurança. Então, eu trouxe toda essa informação, né, essas informações, tanto da minha vivência quanto de outras referências, para falar desse assunto. Então, nesse último ano, eu diria que foi o principal tema, assim, sabe? Foi essa questão do questionamento dos ideais de beleza e essa questão da saúde, né? Saúde em primeiro lugar, né? A gente coloca outras coisas em primeiro lugar, né? Assim, ao invés da saúde. Então, assim, que é essencial, né? A saúde é essencial. Né? Exato. Sem ela, a gente não consegue fazer absolutamente nada, né? Exato. E aí, assim, eu ainda estou vivendo esse processo, porque depois da cirurgia, né, o corpo reage, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que eu ganhei um novo corpo, assim. Eu estou muito bem, com muito mais disposição, energia. Que maravilha. Sabe, voltei a praticar yoga, que eu não estava nem conseguindo fazer antes. Uma série de coisas, assim, sabe? Nossa, eu tô com outra saúde. Então, esse processo, eu diria que está concluindo agora, assim. Agora, depois de um ano, quase um ano e meio depois da minha cirurgia, que eu vivi todo esse processo e agora eu tô recuperada, né? Então, daqui para frente, assim, eu tô bem nesse intervalo entre talvez um processo e outro artístico, né? Um ciclo que está se fechando agora e aí, assim, a busca de novos temas ou novas práticas, aí eu tô bem nesse processo inicial, assim, digamos, criativo, né? De sair desse tema e transitar por outros universos. Sim, sim. Mas esse tema, ele se desmembrou em várias
possibilidade de arte. Você falou pinturas, o documentário, né? E a profunda reflexão que trouxe para você e para as mulheres com as quais você tem conversado, quem assistiu o seu documentário, como eu assisti, né? Olha quantas sementinhas foram plantadas, não é mesmo? É verdade. Muitas mulheres vieram falar comigo e eu fiquei muito feliz, sabe, de poder sentir que eu consegui levar uma informação importantíssima para outras pessoas, sabe? Sim, sim. Então, nesse sentido, foi muito gratificante, né? Assim, apesar de ter sido um processo difícil, enfim, era uma coisa que eu tinha que viver, mas eu consegui aproveitar essa vivência para talvez ajudar outras pessoas e levar uma informação importante para outras pessoas através da arte, né? Então, assim, não tem meio melhor da gente fazer isso, né? Do que não tem meio melhor. Usar esse canal, né, da arte para levar isso para outras pessoas. E não tem separação também, eu acho, né, Fiamma? Eu acho que eu não vejo separação entre minha vida e minha arte. Para mim é tudo uma coisa só. É uma coisa única, assim. E não existe separação. Uma coisa que eu acho que nós, mulheres, talvez tenhamos mais enquanto artistas, é essa coisa de não separar o íntimo do privado, do público, sabe? Essa coisa de trazer luz para o que é íntimo também, sabe? Então, falar das nossas intimidades, das nossas necessidades, inseguranças e os medos de uma forma que... Sabe aquela coisa assim, tipo, que tem por aí, tipo, briga de marido e mulher, ninguém mete colher, essas coisas? Não é assim. A gente tem que falar tem coisas que a gente precisa falar, sabe? E eu acho que a gente, enquanto mulher vivendo nesse mundo, né, machista que a gente vive, a gente tem que tocar nessas feridas, sabe? Acho que enquanto artista, talvez essa é uma das preocupações assim que eu sinto, de falar do corpo, de trazer essas questões que envolvem tabus, né? Então, falar disso de uma maneira mais assertiva e direta e falar, sabe, falar a real. Sim, até porque nós sabemos que a cura ela pode vir, sim, através quando você fala, quando você verbaliza, quando você escreve sobre essa questão, né? Sim. Então, verbalizar, escrever é um dos processos curativos, né? Sim, é uma das maneiras de curar, é uma das maneiras de curar. Sim, no meu caso foi muito isso. Foi uma mistura de tudo isso, assim, da busca de cura que eu estava fazendo para mim. Então, assim, falar disso também me ajudou nesse processo e poder receber isso de volta, né? O retorno das mulheres que vieram falar comigo, né? Então, assim, essa gratidão que gera esse campo, né? De gratidão, que as pessoas vêm. Isso ajuda muito no processo de cura também, né? Então, no meu caso, eu sinto que se eu tivesse vivido isso de uma forma fechada comigo mesma, talvez não tivesse sido uma cura tão plena como foi, sabe? Sim. Então, para mim, fez muito bem colocar isso para fora, fazer disso uma prática artística. Sim. E viver tudo isso enquanto eu estava ali operada, enquanto eu estava vivendo isso na carne, né? Sim, isso me ajudou muito. Eu nunca tive intenção, por exemplo, de colocar silicone, mas eu vim morar na Alemanha em 3 anos, os meus seios aumentaram 8 números, não sei porquê. Minha médica não soube explicar porquê, e a minha coluna ficou destruída. Aí eu fiquei, acho que de 2007 até janeiro de 2010, eu fiquei sofrendo muito, que a sensação que eu tinha é que estava trincando a minha coluna.
Nossa. Aí tanto era tão grave que a minha ginecologista aqui em Freiburg queria que o seguro-saúde pagasse a cirurgia para mim. E eles não quiseram pagar, mas eu queria também fazer no Brasil, aí eu fiz no Brasil, até o cirurgião falou, você não quer aproveitar e colocar silicone? Eu falei, não. Eu estou reduzindo porque sempre tive pouco e gostava, porque é uma leveza e de repente 8 números assim, sem entender por quê, eu quero reduzir. E para mim foi o melhor presente que eu me dei, assim. Claro que eu não coloquei silicone e foi o melhor presente que eu me dei, assim. Voltei a ser leve, livre, solta como eu era, sabe? O problema da coluna sumiu, desapareceu. Que bom. Aí eu pensava, eu não entendo essas mulheres que colocam não sei quanto de silicone, assim. E como é que consegue dar conta desse peso, sabe? Sim, mas eu posso dizer por mim e que quando eu tirei o silicone, eu tive essa sensação assim de alívio, de respirar melhor, Pois é. eu posso dormir de bruço e não vai me incomodar, sabe? Assim, eu tenho um corpo novo que eu nem sei direito como é ainda, sabe? É maravilhoso. Eu imagino, porque a minha de redução, eu tirei quase 2 quilos, né? Retirei quase 2 quilos, assim. Que liberdade! Eu posso respirar, eu posso fazer alguns exercícios de yoga que eu não estava conseguindo fazer, por exemplo, sabe? Sim. Só tive ganhos com a redução. E, Fiamma, quais são os projetos atuais? Você está com algum projeto atual? Sim. Eu estou com um projeto. Atualmente, eu estou, como eu falei, entre um e outro, assim, né? Tentando me deslocar de um lugar onde eu estava ali, passei por todo esse processo, fiquei bastante tempo envolvida com um tema, com uma prática e tentando me deslocar para um outro lugar, sabe? Então, assim, eu estou tentando tentando, assim, assim, foi difícil esse ano, né? 2020, esse ano que passou. Por um mundo, né? Para todo mundo. Muitos motivos, mas principalmente por causa do isolamento, porque a gente, né, não tive nem tanta possibilidade de sair de casa, de ver o mundo. Eu ia para o Brasil, acabei indo, né? Por causa da pandemia. Então, fiquei muito fechada no estúdio aqui. Isso talvez tenha me limitado um pouco. Só que eu usei, assim, estou usando a prática da escrita. Como você falou, também é uma prática que me desperta muito. Então, a partir de um texto que eu escrevi no início da pandemia, foi um convite que eu recebi para participar de uma intervenção literária coletiva, né, no Brasil. Escrevi um texto sobre a pandemia, sobre tudo que estava passando pela minha cabeça ali naquele momento. E aquilo me despertou a vontade de continuar me aprofundando naquele universo ali, né? E é justamente eu tô tentando trazer outros questionamentos, outras reflexões para essa prática, né? Então, envolver talvez que o meu tema principal talvez seja o corpo feminino ou feminino, mas trazer uma coisa mais macro, mais universal para dentro desse discurso. Que eu vejo, né? E a minha percepção, a gente olhando a Terra, né? Olhando a Terra como mãe, como feminino, como a representação da fertilidade, a vida, né? Então, assim, a Terra, ela tem sido violada de tantas maneiras, né? Sim. Eu estou usando um pouco a prática de visual da monocultura lá no Brasil. Aqueles campos que não tem fim, parece um mar de soja, parece um mar de cana. Aquilo me impressiona muito quando eu tenho raízes lá no Cerrado, né? Lá em Brasília. E eu vou muito para Chapada dos Veadeiros, né? Que é um lugar que me chama muito. E para chegar ali, você passa. É um lugar incrível, maravilhoso, com a natureza diversa e incrível, mas para chegar lá, você passa por essa monocultura e você vê uma coisa
é uma coisa que me mexe tanto aquilo. Uhum. Então, assim, eu tô transitando um pouco por esse universo, assim, de relacionar o feminino com a terra, mas com essa violação que é a exploração da terra, da monocultura, e nesse campo visual Sim. de observar a monocultura, mas também a monocultura do pensamento, que é o que também a gente vê muito hoje, né? Assim, é o que está talvez atrapalhando o avanço da humanidade, é a monocultura do pensamento, né? Esse pensamento que leva as pessoas a acreditarem em coisas assim que, né? Assim, deixa para lá, a gente vamos essa coisa de a gente sabe que a gente está falando. Exato. Então, assim, eu estou transitando nesse universo, assim, tentando expandir o feminino para esse campo mais universal. Então, talvez as práticas também... Eu gostaria de ter práticas que fossem mais para fora. Então, não ficar aqui no meu estúdio, sabe? Justamente por essa vontade que eu tenho de também de sair para fora, de ver o mundo, de ver a vida, de ver a rua, né? Eu estou aqui em isolamento, né? A gente está aqui num toque de recolher, sabe? Nesse fechamento, nessa clausura. Então, assim que eu puder, eu quero ter minhas práticas no ar livre, sabe? Então, eu tô pensando de, sei lá, videomapping, performance na rua, sei lá, quero sair do estúdio, sabe? Para botar tudo isso para fora. Então, eu estou nesse processo criativo mesmo de imaginar como vai ser isso, né? Que vai ser um pouco difícil, né? Porque a gente não sabe quando é que acaba toda essa... ninguém sabe, né? Mas uma coisa positiva, esperançosa, é que a vacina chegou aqui na Europa, né? Coisa boa. Então, é um motivo para a gente ter bastante esperança, né? E pensar positivo. Sim. Né? Pensar positivo que uma hora vai ter que acabar, né? E a vacina está aí. E tomara que ela chegue no Brasil também. Tomara que chegue para todos, tomara que a gente possa logo ter mais essa possibilidade de, pelo menos, de estar mais na rua, né? De conviver mais, de estar perto das pessoas e trocar, né? Fazer arte, né? Na rua. Fazer arte na rua, exato. Levar arte para a rua, né? E fazer esse movimento de expansão, acho. Sim. Todo mundo deve estar precisando, né? Dessa expansão. Em muitos sentidos, no sentido mais energético mesmo, de você abrir o peito, respirar fundo, ir para fora, falar com as pessoas, sabe? Essa minha necessidade agora é imaginar isso dentro da minha prática artística, né? Como que eu levo isso para a rua. Talvez assim, minha vontade maior seja talvez um período de arte na rua. Quem sabe daqui a pouco vai se tornar possível, se tornar realidade. Vamos torcer. Estou aqui na torcida por você e por todos nós, por todas nós, né? Ok, Fiamma, muitíssimo obrigada. A gente está encerrando. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer, foi ótimo. Eu que te agradeço. Estou super feliz de poder estar trocando aqui com você hoje e é isso. Estamos juntas. Muito obrigada mesmo por ter aceito o meu convite. Eu quero pedir para você que nos assiste, por favor, compartilhe o vídeo, assine o canal, ajude esse canal independente a crescer, para que eu possa trazer mais pessoas inspiradoras para conversar aqui conosco. Obrigada, até o próximo vídeo. Beijos, tchau. Obrigada, Fiamma. Obrigada, Terezinha, até mais. Até mais. Beijo. Beijo.